Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Salve, salve internet! Boa noite todo mundo aí nesse friozinho mogiano, garoa. Mogi, terra da garoa, né? Terra do caqui. Como sempre, o nosso término de verão, começo de outono, bem característico aí. Então sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Sharks Podcast. Hoje com a participação de um familiar aqui, cara. Um grande amigo, familiar, Bruno Amadeu. Fala, Du. Beleza, mano. Que da hora, cara, tá com você aqui, mano. Obrigado pelo convite aí e, cara, legal a iniciativa. Porra, você vai ver, mano. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Bora. Esse moleque é sinistro, velho. Depois eu vou contar quando a gente começou a empreender junto, aquele lance de ir andando do shopping até o seu antigo escritório, trocando ideia. Nossa, puta, fazer uma par de coisa. Mano, o moleque é uma máquina de ideia, velho. Vocês vão perceber aí no programa. Mas antes de começar o papo com o Bruno aí, eu queria falar pra vocês aí sempre dos nossos apoiadores, né? Como sempre aí tá com a gente, parceria. Eu falo assim, ó. Parceria é aquela que acredita no teu projeto e vai com você até o fim, saca? E a gente tem parcerias interessantes aqui, como você já conhece, Casa Andorra, né? Casa de bebidas aqui da região do Alto Tietê. Cara, top pra caramba. E eu sempre falo, Casa Andorra não é uma casa, somente uma casa de bebidas. Você vai lá, você pode tomar um café sensacional. Mano, o café de lá é muito foda. Tem assim, uma estrutura bem legal para você fazer uma reunião, para você passar uma tarde. Se você quiser descansar, relaxar um pouco da correria do dia a dia, vai lá. E eles também têm almoço. E o legal do almoço deles é o lance da... que eu vou chamar de sazonalidade. Posso estar errado, depois o Marcel e a Michelle podem puxar minha orelha aí, mas assim, eles vivem mudando o cardápio com frequência. Eu não sei se é exatamente por questões de estações, questão dos alimentos, né? A diversidade, respeito aí aos alimentos. Eles têm chefes que assinam os pratos deles, é muito legal. Ó, gente, vocês vão encontrar produtos de excelentíssima qualidade na Casa Andorra. E quem ajuda a gente aí no visual, e não só da gente, mas da galera mogiana, da região aí, é a Barbearia Valentina, do nosso amigo Matheus Felizmino. Barbearia Valentina fica ali na Avenida São Paulo. Eles sempre estão conosco aí, salvando, fazendo milagre, ou seja, dando um tapa naquela cara horrorosa do Emerson e cuidando do meu cabelo aqui, porque é o seguinte, né, cara? Tá na TV, os caras já falam o seguinte: ah, você tá na TV, você engorda, você não quer você. Ou seja, só põe defeito nessa porra. Se não for os caras chegar aí que dão um talento e falar assim: ó, amigão,
Você tá no mínimo ajeitável, não vai, né? Não vai. Tudo bem que a nossa audiência não tem nada a ver com a nossa aparência, porque se tivesse, nós tava pedindo dinheiro pra vocês, tava fudido. Mas, Mateuzinho, continua apoiando aí o projeto, obrigado pra caramba. E vida longa a todos os projetos, Casandorra, Barbearia Valentina. E uma coisa interessante que eu sempre esqueço, cara, sempre esqueço de falar disso, velho. Gente, é um projeto interessante que é o ATCast. O canal do podcast do Alto Tietê. Tem outros podcasts aqui, tá? Segue lá o canal. É simples, coloca lá no YouTube ATCast, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai acionar o sininho lá, coloca para acionar as notificações. Então todo podcast que for lançado no ATCast, vocês vão estar sabendo, né? E uma outra coisa importante gente, uma coisa muito simples, e eu percebi que eu também não faço isso em alguns vídeos, Bruno. Esqueço de dar o like, cara, deixar o joinha. Porque muitas vezes a gente está assistindo um vídeo, ou um podcast, ou um clipe, um documentário, foda-se, qualquer coisa. O que a gente faz? Passa batido. Passa batido, vai pra outro. Cara, não custa. Pegou, começou a assistir. Vocês não têm noção o quanto esse like ajuda, quanto o joinha lá ajuda. Ah, eu não gostei e tal. Pô, deixa o dislike então, cara. Mas faz alguma coisa. Move teu dedo lá e faz alguma coisa. Comentários são importantes, a participação, a interação. Ali principalmente pra gente ter um feedback, né? Saber se a gente tá fazendo um trabalho legal. Não que eu me importe com isso. Se você reclamar de mim, foda-se. O programa é meu, eu continuo aqui. Sim. Né? Ah, tá. É isso aí, né? O Emerson que puxa minha orelha, mano. Para de falar mal da galera, você fica xingando todo mundo. Cara, desculpa, eu sou assim, velho. Nasci com esse dom de ligar o foda-se pra tudo. Mas eu acho que é isso que mostra a autenticidade da pessoa, né, cara? Você vai trocando ideia, tipo, pô, gosto não. Então é isso. Segue lá o canal da TCast. Nós temos também o nosso canal, que depois que os vídeos saem da live aqui, a gente sobe ele no nosso canal também, que é o Sharks PDC, Sharks Podcast no YouTube também. Deixa seu like, aciona o sininho e manda bala. Sexta-feira de vou falar um pouco assim de chuvinha chata, garoa, né, mogiana. Vamos conversar com o Bruno aí. E aí, Brunão? Nesse tempo preguiçoso, vamos conversar um pouquinho. Puta, né, mano? Bom, pelo menos a gente acha que a galera vai estar em casa, né? Ah, é. Não dá pra... Mano, sabe, não sei que você seja muito guerreiro. Puta, eu vou estar na breja e tal. Calma, segura, brother. Ó, talvez amanhã saia um solzinho, ou se não sair também, pede uma feijuca. Hoje é dia de conhecer o cara aqui. Brunão, bom, primeiro de tudo, você é meu primo, né, cara? Sim. A gente, óbvio, se conhece de muito tempo aí. Mas, cara, você tem uma trajetória malucona aí, tipo, que a gente ficou um tempo sem se falar por questões de correria, de trabalho. Sim. E quando eu vi, você já tava finalizando um TCC da Facu, cara. Que eu lembro que você tava lá na casa do meu pai ainda, de arquitetura, né, cara? Sim. Sempre gostou de arquitetura, cara? Cara, assim, eu tinha um pezinho ali, mas na minha vida, assim, eu fiquei entre 3 áreas na parte final, assim, depois do ensino médio. Pode crer. Eu fiquei entre engenharia civil, muito mais por conta do meu pai, que sempre incentivava a gente a fazer uma engenharia. Ele trabalha mais na área da parte mecânica. Sim. Trabalhou a vida toda, mas ele sempre incentivava a engenharia. Então eu gostava mais de construção, me chamava um pouco mais a atenção. A arquitetura, mais um pouco pelas pessoas que eu conhecia, tinha alguns arquitetos, então me interessava. E educação física, sempre gostei muito de esporte, né? Sim, você era um cara bitoladão nessa parada, né, velho? Sempre foi regradão. Vou te falar, meu, se não fosse mais meu pai e minha mãe, eu teria optado por educação física naquele momento. Ah, então teve uma pressão da tia Márcia, do tio Carlinho ali pra... Teve aquele discurso, educação física não dá dinheiro, a arquitetura tá dando muito. Cara, não, mas, assim, foda, né? Educação no Brasil é embaçado, né, cara? E minha mãe, como professora, né? Então ela sofreu na pele, né, cara? Tinha essa vivência ali, via mesmo ela sofrendo, e a desvalorização, não só financeira, né? Mas moral mesmo, da coisa toda ali, nunca teve uma grande valorização. Pode crer. Então, assim, sempre fiquei entre essas 3 áreas, cara. Mas, assim, hoje eu vendo, se eu fizesse educação física, eu estaria feliz. Se eu fizesse engenharia, me daria bem também. E arquitetura, eu gosto bastante. Gosto muito de criar, né, Edu? Então, sempre tem que estar movendo alguma coisa inovadora, procurar fazer alguma coisa diferente. Cara, eu vejo isso, cara. Você é o típico cara, que, assim, não... É impossível te ver numa zona de conforto, velho. Tipo, ali, ó, na sua bolha. Cara, você se coça quando você vê que você tá fazendo algo. Isso é o que eu percebo de você. Minha mãe, a Vitória mesmo, ela sempre fala, eu sempre tenho que ter uma pulga ali pra me coçar.
Porque, cara, não sei, eu não gosto muito desse negócio de estabilidade que as pessoas sempre procuram, sabe? Saco, sim. Eu levo muito aquela frase do Flávio Augusto muito a sério. Na vida não existe estabilidade, ou você tá subindo ou você tá descendo. Pode crer, Então, pode crer. sim, criar coisa nova, não necessariamente por questões financeiras, mas muitas vezes por questões de criar, fazer algo diferente. Isso é o que me atrai. Sai da bolha mesmo, Sair né, da cara? bolha. Projeto de arquitetura tem muito nisso. Então eu sempre paro e crio alguma coisa, mas também assim, no dia a dia, como eu posso estar pensando um pouquinho diferente, fazendo algo novo? Cara, esse é um lance que me chama muita atenção. Que eu também sou assim. Eu não sou um cara que consegue ficar sossegado numa parada. Só que muitas vezes, acho que aí é uma coisa que eu inverjo de forma positiva em você, que é o lance do foco. Se você se propõe pra fazer uma parada, você faz ali, ó. Mano, eu vou fazer certinho. Puta, eu sou do tipo do cara que eu vou fazer. Puta, não tá dando certo pra eu ligar o foda-se. Falar, vou fazer uma porra nenhuma. E muitas vezes era só ter um pouquinho mais de concentração, planejamento pra fazer a parada. O exemplo que a gente tava conversando antes do programa aqui de controlar da sua saúde, dieta. Você mesmo falou, cara, tipo, tem uma cartilha aqui, segue ela. Exato. Você vai se dar bem nela. Tem um porquê de tudo, mas né? sabe por quê, Edu? Tipo, eu penso assim, esse lance de você começar a desenvolver alguma coisa, parar, largar, começar outra, isso, com o tempo, se torna uma rotina. E Sim. tudo na sua vida começa a ser um hábito que você começa a desenvolver coisa e desistir dela. Então, por mais às vezes que eu esteja de saco cheio da situação ou não gostando mais das coisas, eu tento pôr um ponto final naquilo, encerrar para começar um outro ciclo. Ser um lance, tipo, um pouquinho... Eu vou só baixar aqui um pouquinho. Claro. Ó, vê se tá muito alto pra você. Quer que eu baixe um pouquinho aqui? Não, tá bom. Tá de boa? Acho que tem uma palavra um pouco também de você ser resiliente, né? Ser um pouquinho... Pô, cara, eu acho que isso... Hoje eu consigo ver isso de uma forma mais positiva. Putz, cara, falar de empreender, por exemplo, eu já tive uma porrada de negócio. Sim. Mexi com evento, fui DJ... Isso também deu muita volta, né? Mexi com rango, puta coisa pra caralho. Eu chegava numa hora que eu falava... Eu sou o tipo do cara que eu falo, eu não quero mais essa porra, velho. Paro. Hoje, tendo a empresa que eu tenho junto com a Karine, né, minha esposa, até mesmo no podcast aqui, que são os projetos que eu tenho hoje, eu tenho um foco maior. Falei, não, preciso organizar esse projeto, fazer a parada. E eu acho que um pouco disso que eu tenho, cara, é a convivência contigo mesmo, que a gente trabalhou aí 2 anos, né? Teve a pandemia no meio, mas vamos falar pelo menos de um ano mais intenso ali, a gente hard work e tal, diariamente. E eu via isso em você, cara, tipo aquele cara que chegava no horário, fazia seu trampo, se precisasse atender, fazer alguma coisa, mas olha, eu tenho os meus horários pra isso, aquilo, tipo, organizadamente, sabe? Tipo, fazer. Porque, cara, é o correto. É meio que o lance do moleque na faculdade de... Pô, eu tô pagando isso aqui, então vou valorizar essa parada. E é o Eduardo na faculdade, né? Eu tô pagando... mas cabe o amarelinho aqui. Eu ia lá, ficava enchendo a cara, o amarelinho era parte da minha grade curricular. Isso me fez mal? Em partes. Cara, é uma parte da sua vida, vai lá, se dedica à parada, faz, você vai ter futuro ali, saca? Não é mais ou menos assim que eu penso? Mas assim, até acho que... Não, que você fosse um cara que você não fizesse seus rolês, não curtisse, não. Mas assim, justamente, eu acho que até tem o lado bom do amarelinho. Se você pega você hoje no comercial fazendo essa função, é uma coisa que você gosta e você é bom. Pode crer, cara, essa área é a minha. Você tem um relacionamento assim, gigantesco e vasto. Era fácil no escritório isso todo dia, entrando e saindo gente, você indo toda hora numa reunião ou outra, conhecendo outras empresas, tudo bem, o lance do BNI dentro do seu negócio. Isso, mas ajuda pra caralho. Não só isso, mas é de você. Então, assim, eu acho que tem muitas questões de personalidade, sabe? Eu acho que a gente tem que se moldar cada vez mais a nossa, nos entender um pouco melhor e começar a trabalhar dentro da gente ali como a gente pode se desenvolver melhor. E eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que consigo fazer o comercial, consigo fazer um relacionamento com o cliente, mas o meu foco ali é criando, desenvolvendo alguma coisa, pensando em alguma coisa fora da caixa, criando padrões para as coisas, procedimentos dentro do negócio. Essa parte de organização eu pego bem, porque é uma criação que ninguém quer parar para fazer. Porra nenhuma, é a parte mais chata, mas velho. É a principal, cara. Sim, mas é a mais carniça. Exato, porque quando a gente fala em desenvolvimento e crescimento de negócio, suponhamos 2, 3 pessoas, 5, 10, conseguimos lidar com um procedimento que a gente não tem um procedimento padrão. Claro. Mas quando a gente começa a aumentar mais um negócio, a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais organizacional mesmo, né? Então acho que desenvolver isso daí é pensar para o futuro.
Então, assim, eu acho que os meus planos hoje dos negócios que eu tô tocando, que eu tô criando, é muito pensado lá na frente. Então... Vai ser o legado. Exatamente. É tudo a longo prazo, né, cara? Nada vai ser pra amanhã. Cara, mas assim, da época do escritório, eu via que você não era dessa área de gestão. Você era o cara da criação de projeto, o cara que sentava, desenhava, sabe? Cada detalhe, tipo assim... Eu percebi muito, eu vou citar a palavra minimalismo, assim. Você era um cara muito minimalista em detalhes, em criação. Sempre foi um cara que, pô, eu quero dar cara a tapa, tipo, tava em concurso. Você se meteu numas roubadas disso. Você foi nos concursos malucos aí também já, Não, né? participei. É que assim, né? Pra falar um pouco disso tem que voltar Mas volta lá, na fala época lá, da fala faculdade, né? Primeiramente eu terminei o ensino médio, não comecei a faculdade logo de cara, fiquei um ano parado praticamente. Pode crer. Fiz os trampos de modelo nessa época e tudo mais, mas não era uma coisa que... Modelo, velho. Eu vou contar uma história depois disso aí, muito engraçado, mano. Mas não era uma coisa que eu sabia que ia ser... que ia dar muito resultado. Então, assim, minha mãe também, toda hora pegando meu pé, pô, é isso que você quer? Vamos mudar, vamos pra pensar em uma faculdade, estudar alguma coisa? Eu falei, não, vamos. Pode Aí eu crer. comecei a faculdade. Nisso que eu comecei a faculdade, eu já comecei a trabalhar logo no final do primeiro ano dela. Então eu comecei já a ter... Trabalhei na Elbor aqui em Mogi, é uma empresa grande, então já tive contato com o procedimento, gostava de ver isso e gostava de seguir isso. Então isso foi um lado que, queira ou não, por mais que eu tinha aquele lado de criação tendo na faculdade, eu já começava a ter o lado de organização dentro de uma coisa. Então eu começava a unir as coisas. Depois que eu saí de lá, fui para um outro escritório menor, ou seja, eu tinha que fazer um pouco de tudo. E lá foi onde eu me encantei com a parte de criação. Sim. Porque lá a gente realmente conceituava muitas coisas. Eu gostava, participava de alguns concursos, fiz concursos fora do país. Então isso deu uma experiência legal. Criamos até... Você foi pra fora do país? Não fui pra fora. Participou de um Participei. concurso... A gente participou de concursos da África, que a gente tinha bastante concurso na época. A gente, quando você fala, era um o grupo... escritório. O escritório, tá. Isso. Esse é o menor. Esse menor. Que é onde você meio que se dobrava mais povo, fazia mais tudo. coisa. Então eu coordenava mais essa parte de projeto, então dava um pouco mais de ênfase a isso, né? Meu tempo estava mais ligado a isso. E também a gente chegou a fazer algumas coisas industriais em solos africanos. Então foi bem legal, foi uma experiência, por mais que a gente não tenha um contato direto com eles, a gente sentiu o feedback deles aqui, com muita reunião, falando da cultura deles, né? Então isso foi bem bacana. Cara, eu não sabia disso não, velho. A gente participou de alguns, em Gana, Não, assim, cara. principalmente, Egito, foram locais que a gente acabou participando. Aí depois disso daí, quando eu... Puta experiência foda, velho. No último ano, eu cuidava de uma obra, a gente perdeu a obra. Tipo, a gente ficou com uma parte dela e a outra parte foi uma outra construtora que foi contratada. Então eu acabei me desligando da empresa porque acabou o que eu tinha. A minha função era tocar aquela obra e acabei perdendo. Sim. Aí eu fiquei 6 meses dedicando no meu TCC. E cara, eu sempre falavam pra mim muito de uma tal de escola da cidade. Era uma escola, uma faculdade de arquitetura em São Paulo, que assim, é numa avenida que só tem escritórios de arquitetura. Em Sampa? Em São Paulo, ali na República. Então, assim, muita gente falava, professores falavam, meus professores estudaram lá, fizeram pós-graduação, esse tipo de coisa. Então eu ouvia muita referência de lá. E eu, legal, não sei o quê. E falei brincando com o professor, eu quero ver mais pra frente, vou ver se eu estudo lá. Nisso que eu fiz meu TCC, eu fiz um baita TCC, me desdobrei nele, trabalhei bem pra caramba, né? TCC de arquitetura é muito diferente dos outros. A gente tem que fazer realmente um projeto, é um negócio bem legal. Inteiro, do começo ao fim. Eu fiz um projeto grande, foi bem bacana, fiz várias coisas dentro do meu projeto. E logo que eu me formei, eu não tinha muita perspectiva no negócio. E eu tava fazendo um concurso na África. E esse concurso tava me desdobrando, tava trabalhando até com o arquiteto que era dono desse escritório menor. Tá. Então a gente tava trabalhando em parceria junto nesse concurso. E eu tava em casa, quando meu telefone toca, era o dono da escola da cidade. Ele me ligou falando que me daria uma bolsa se eu quisesse estudar lá. Ele viu meu TCC, teve referência dos professores. Aí eu fui pra lá. E quando eu fui pra lá, cara, eu tive contato com as maiores referências brasileiras e latinas da arquitetura.
Então, Caralho. quando eu tive essa referência, eu vi esses caras se desdobrando dentro de uns detalhes ou outros, sendo bem, não perfeccionista, mas minimalista no seu traçado, desenhar, fazer os detalhes com muito cuidado. Então, eu comecei a, tipo, ver aquilo e falar, caramba, que diferente, porque eu não tinha essa vivência desses detalhes que eles tinham. E era um curso muito legal, porque era um curso que eu estudava cada módulo, eram 4 módulos, né, o curso, e cada módulo era um país. E a gente recebia professores desse país, arquitetos, para dar aula pra gente. Então a gente estudava, desdobrava tudo, então tinha essa referência latina. Aí, esses caras também, eles eram muito, assim, eram muito conhecidos nos locais deles, muitos ganhavam muitos concursos, e viviam só disso. O concurso de arquitetura, para quem não entende, a gente tem como se fosse uma licitação do governo mesmo, ou privado, onde arquitetos participam, fazem o projeto, e quem ganha uma premiação e toma conta da obra, né? Ou seja, a gente tem que cuidar de todos os projetos que vão para a obra. Então, acontece hoje, nem tanto no Brasil, mas até alguns anos atrás tinham mais concursos, tem alguns ainda. E fora do país tem muitos. Mas isso tá ligado, por exemplo, a locais que são patrimônio histórico ou cultural? Ou, por exemplo, obras de infraestrutura Também. maiores? Os dois. Os dois. Suponhamos, aqui em São Paulo, vamos supor que vão fazer um monumento, um teatro gigantesco, que vai ter, além disso, salas de aula, coisa do tipo. Um novo centro cultural em Pode São ser. Paulo e tal. O Sesc, por exemplo, eles, alguns são privados já, ou seja, já contratam a empresa que fazem, mas a grande maioria acabam fazendo um concurso, onde os arquitetos participam, fazem os projetos, tem as premiações, e normalmente o primeiro colocado, ele faz todo esse projeto executivo, né? Cara, sabe o que é doido disso? É que assim, você se lança a fazer desafios. Você conhece aqui em Mogi um arquiteto? Eu fui apresentado por um amigo para ele, chama arquiteto, eu falo que ele mesmo fala que ele é da velha guarda, né? Guilherme Matos. Já fiz projetos, nesse que eu trabalhei em projetos com ele. Cara, ele é um dos maiores, ele deu aula na escola. Eu cheguei, assim, pra conhecer ele. A parada foi o seguinte, eu vi uma obra na Vila Oliveira, tinha uma placa dele, como eu vi que não tinha o paisagismo, sabe, o pessoal sabe também, eu tenho Sociedade na Gaia, e eu falei, pedi uma referência no BNI, e aí o Marcos Abdala, um amigo meu da Abimate Consultoria Financeira, ele me levou pra conhecer. Cara, falamos 2 minutos da obra. Ele falou, não é comigo, é com o engenheiro tal, segue o contato. A gente ficou 1h30 conversando sobre projetos, sobre o que é a geração nova, tal, não sei o quê. E assim, a visão dele de uma geração mais antiga. Cara, galera, hoje em dia, muitas vezes é Ctrl-C, Ctrl-V de tudo. No caso, Ctrl-V, Ctrl-C. A galera, tipo, só foca em ART. A gente vai falar dessas coisas todas. E você não vê a pessoa realmente se importando com algo, querendo de fato criar, sabe, vivenciar, entender cultura, entender tudo pra criar algo. É muito, é o que eu quero. Cara, mas assim, posso estar falando merda. Se eu penso numa criação, eu tenho que entender todos os elementos do espaço, pessoas que convivem, cultura, sociedade, aspectos culturais e históricos daquela região, pra você pensar, pra criar uma ideia. Cara, tem arquiteto que chega assim... Não, porque essa parede é dessa cor, essa fachada é dessa, não sei o que, tal. E não olha pra nada. É coisa dele, da cabeça dele, ponto. Eu vejo que você, assim, cara, você tem uma diferença de idade significativa do Guilherme. Mas eu vejo que você tem esse pensamento, esse senso crítico. De, vou trabalhar, querer participar de concurso, coisa que realmente valorize teu trabalho. Tenha um aspecto de arte... daquilo que você cria, mas tem um aspecto também de respeito com todos os elementos. Sim. Cara, eu acho muito foda isso. É que assim, cara, vamos dar um exemplo de uma casa, que é muito mais palpável para todo mundo. O que eu penso de uma casa? Normalmente, a casa não é um concurso, é normalmente uma pessoa física que quer construir a sua moradia. Se a gente for parar para pensar, isso daí é o grande plano da vida da pessoa. Muitas vezes ela dedica uma vida inteira e às vezes uma vida conjugal inteira também para ter uma residência, morar bem. É cultural nosso sempre pensar em ter o nosso canto. Sim. Então assim, a gente está falando de algo que
a pessoa tá esperando a vida toda. Mexe muito com o sentimento das pessoas, Exatamente. né, cara? Pode ser traumático. Exato. E eu acho que é uma obrigação do arquiteto ele olhar com outro olhar, pensar em coisas diferentes e pensar naquelas pessoas que vão morar naquela casa. Então eu gosto realmente de surpreender o cliente. E eu não estou falando que surpresa é coisa boa. Já sentei em mesas de cliente e o cliente fala, eu detestei o que você fez. Pra mim tá tudo bem. A minha intenção, o que eu tenho que fazer, a minha obrigação é mostrar as possibilidades que o cliente gosta. E o cliente pode ter na casa dele e que ele pode construir. Se ele vai construir ou não, é uma outra coisa que a gente vai começar a conversar depois disso. A gente faz um estudo de viabilidade para isso. Tem que construir um relacionamento ali. Exatamente. Então assim, toda vez que eu pego um projeto, a gente tem uma reunião, eu tento conhecer, normalmente a gente se torna amigo dos clientes. Eu acabo ganhando essa intimidade. Pô, eu tô sabendo várias coisas. Às vezes tô sabendo parte financeira, como que é o relacionamento dele, como que é o contato dele com os filhos. A vivência dele. Pô, eu chego tarde. Exatamente. Então assim, são coisas que a gente vai construindo. No final de semana, você recebe gente na sua casa? Não recebe? Como que é isso? A gente tem que saber essas coisas. Você monta uma casa, o cara depois fala, putz, esqueci de falar que eu sou baterista. Não tem uma acústica, não tem nada. Mano. Complicou. Então, assim, é uma casa que o cara vai ter transtorno futuramente, ele vai ter que voltar, vai ter que fazer uma reforma para adequar alguma coisa que ele gosta de fazer. Então, eu prefiro pensar que a arquitetura, ela é algo único, ela é algo diferenciado. Desde uma casa, um prédio, um monumento, qualquer coisa que a gente faça. Você vai mexer com a pessoa, mexe com o sentimento, cara. E se eu penso assim, monumento, você não mexe com uma pessoa, você mexe com várias. Então, é uma obrigação ficar confortável para aquelas pessoas. Como que fica confortável? Por onde elas vão acessar? Vai ser seguro? Não vai ser seguro? E outra, né? O lance muitas vezes da pessoa tá financiando aquela obra em 15, 30 anos. Imagina qual é a dor dele pagar por algo em 30 anos que ele não gosta. Exato. E ele fala, puta, eu tô vendido, eu não tenho como sair daqui. Exatamente. Então aquilo é o grande plano de muitas pessoas. Então, claro, hoje tem muita gente que acaba questionando essa mentalidade, ideologia de ter uma casa, de construir isso, mas isso vai aqui, mas independente do que seja. Você tá dizendo, por exemplo, não, eu não vou ter uma casa, vou morar de aluguel. Exato. Ah, beleza. Mesmo se você for reformar, fazer um projeto de interiores de uma casa, você chegar e olhar para uma parede que você não gosta... Cara, o maior exemplo olhar para um móvel que você não gosta... Foi a pandemia. Os lockdowns, as pessoas em casa, muitas trabalhando em casa, não tem um espaço confortável para ligar o computador e trabalhar. Foi muito estressante. Eu vivi isso na minha casa. Bom, você sabe, você fez o projeto da minha casa, não consegui executar até agora, mas eu tenho essa frustração. Eu trabalho em casa, lógico, hoje eu já voltei pro escritório, mas quando eu tava trabalhando na pandemia ou quando eu faço um home office em casa, eu trabalho na mesa da sala, velho. É desconfortável, é barulho, é ruído às vezes de rua. É uma cadeira que não é apropriada, é uma mesa que às vezes não está numa altura legal. Tá falando da minha casa, então. Não, tá falando tudo que é da minha casa. É isso e geral, tal. porque não é pensado. Então, por mais que... eu moro num apartamento alugado, mas nem por isso eu deixei de pensar nos confortos das coisas que eu vou ter no dia a dia. Mesmo que não seja o seu escritório, mas o momento que você está lá, de lazer, o momento de descanso, do que você tiver naquele ambiente, ele tem que ser agradável pra você. Tem que ser prazeroso. Então, isso que eu acho foda, cara, porque assim... Aí eu vou entrar num outro aspecto. Eu também estava comentando com você aqui. Cara, eu não vou falar, obviamente, o nome do condomínio. Não é minha intenção, não entenda. Não é minha intenção atacar uma classe ou nada. Mas assim, é uma constatação. Eu entrei num condomínio residencial aqui de Mogi, que são, como você compra o terreno e você constrói sua casa. Óbvio, tem os padrões mínimos do condomínio. Né? Você olha, todas as casas são idênticas. Aí eu tava com um amigo meu e ele questionou o seguinte, falou, cara, parece aquelas casas geminadas de bairro assim antigo, aquelas casas, aqueles projetos de condomínio antigo. Tá faltando criatividade de alguém. A minha pergunta pra você é a falta de criatividade do arquiteto, é o imediatismo de vender uma coisa mais barata no mercado, ou também é o cliente de... Pô, cara, vou pensar junto com o arquiteto, vou colocar meu sentimento pra fora, eu quero algo diferente. Ou tem um pouco de cada coisa? Eu acho que tem um pouco de cada coisa e eu acho que um outro aspecto também que acaba envolvendo isso daí é a gestão de um todo do escritório. Tá. Porque o que acontece? O que é mais fácil normalmente? Falando a grosso modo, tá? Você criar um projeto do zero específico a cada casa, que leva mais tempo. Você criar cada casa, ou você copiar
identidades de um do outro. Você já tem a metragem do terreno, você tem tudo, você cria um padrão, você copia e cola. Exatamente. Tá. Isso é um fator que muitas pessoas acabam, às vezes, muitos profissionais acabam utilizando para isso. Ou seja, fazem uma arquitetura comercial. Aquilo dá para vender? Dá. As pessoas gostam? Gostam. Ok. É aquilo que eu falei para você. Quando eu tento surpreender um cliente, não necessariamente ele vai gostar, mas ele sabe que tem possibilidade. Agora, será que esse cliente que chegou nesse arquiteto sabe de outras possibilidades que ele pode fazer para a residência dele? Talvez a informação nem chegou para ele. Chegou nele. Então isso é um outro fator. Sem contar que, se a gente começa a falar da parte de gestão, será que o orçamento está sendo bem cobrado? Como que está sendo essa concorrência de mercado? Qual que é a visibilidade que você tem dentro da sua região que você atua? Todos esses são fatores que acabam interligando e afetam o resultado final. Sim, sim. Então, eu vou chamar de elementos ou variáveis ali que vão influenciar. Por exemplo, você falou da questão do custo de um projeto. Talvez, aí entra num ponto. A gente forma arquiteto como forma engenheiros. Hoje, até pelo acesso que as pessoas têm em bolsa, em acesso à faculdade, que não tinha na década de 80, que não tinha 90 para trás. Hoje você tem uma facilidade, a faculdade tem muita gente, então forma muito mais arquiteto, forma muito mais engenheiro. Aqui em Mogi, por exemplo, são 2 faculdades formando a cada semestre vários e vários sei lá, não faço ideia quantos são formados, mas vamos calcular aí que por semestre se formam pelo menos uns 50. É gente pra caramba. No ano são 100 pessoas no mercado, então, largadas praticamente. Largadas. Eu já ouvi umas coisas que depois eu vou falar desses novos arquitetos, mas assim, cara, puta, o que eu posso fazer para ganhar o mercado? Eu vou fazer o fácil, eu vou pegar o Ctrl-C, Ctrl-V e vou sair vendendo. O que eu comecei a analisar? Esse foi um dos grandes conflitos que eu tive quando eu me formei. Trabalhei numa empresa grande, que é uma das maiores do país no segmento. Tá. Trabalhei numa outra que era pequena, mas para uma região, história e arquitetura, era num patamar legal. Pode crer. Bacana. E me vi, depois de formado, com o currículo na mão, com alguns contatos de engenheiros que entravam em contato e pediam um projeto, e sem trabalho. Então, assim, essa é a realidade de muitos dos profissionais que saem da faculdade. Desses 100 que estão na rua largado, dali pra frente... acabam trabalhando por só. A faculdade não te dá uma base empresarial. Todo mundo. Ó, tava aqui com o seu xará, o Bruno, na semana passada aqui, né, da Seivisor. O João, falou, acho que pode falar até melhor do que isso. Cara, a faculdade, quando ela pensa em formar profissionais, e não tem na grade curricular o empreendedorismo. Não. Você se forma técnico. Normalmente bom técnico. Uma pessoa que consegue pegar alguma coisa e destrinchar em fazer aquilo dentro da sua área. Mas você não se forma um bom empreendedor. Você não sabe como orçar um projeto, como fazer um relacionamento com o cliente, como trazer mais clientes para o seu negócio. Você não sabe como gerir o tempo. Uma condução de uma reunião comercial. Exato. Sem ser a parte técnica, né? Então, exatamente. E não só isso, né? A gente também começa a ter gestão de equipe. Como gerir essa equipe? Tem vários escritórios que normalmente não tem um padrão. Como que funciona isso? Então, isso daí foi uma das coisas que a gente começou a dar uma pivotada dentro do nosso negócio. Então, a gente começou a olhar a arquitetura e começou a pensar, talvez a gente tenha uma outra missão aqui. Então, a gente começou também a partir da arquitetura para a gestão. Tanto é que hoje a gente está migrando para tecnologia. A gente mudou, antes era RH e arquitetura, trabalhávamos juntos, a gente mudou para Implot justamente para a gente conseguir... recentemente, faz uma semana. Qual que é a ideia? É justamente dar pelo menos uma base para essa galera que sai da faculdade e está perdendo no mercado. Então, como que as coisas funcionam? Você saiu de uma faculdade, você trabalha com criação de projeto. Qual que é a primeira coisa que, se você for atrás de um cliente, vão pedir para você? Um portfólio. Sim. Muitas vezes Instagram só, eu acho que não garante portfólio. Você não tem dinheiro para pagar um site, por mais que tenha os gratuitos, você vai fazer mais ou menos. O Canva, vai usar lá o Canva para fazer uma artezinha, alguma coisa. Então, o que a gente começou a conversar dentro do escritório? Por que não criar uma plataforma onde as pessoas conseguem ter um portfólio, onde ela consegue subir os seus projetos, consegue explicar os seus projetos, detalhar, falar um pouquinho mais sobre ele, e quando um cliente vir pedir, você mandar o link e todos os seus projetos estarem salvos lá.
projetos que você executou, projetos que foram concurso, projetos só que você fez de inspiração. Você tá ajudando a organizar a vida desse recém-formado que Tá realmente perdido. foi largado no covil de leões. Exatamente. Eu lembro que eu ouvi de uma arquiteta nova, puta, muito talentosa, cara. Jennifer Lustosa, tá? Perdão. Porque tem a Jéssica Lustosa também, uma outra arquiteta. A Jéssica trabalha... E elas não são parentes, tá? A Jéssica trabalhou na LX, projetos em vidros do Áureo, Sim. né? E a Jennifer fez uns trabalhos com a Karine na Gaia. Certo. Cara, duas arquitetas talentosíssimas. O último projeto que eu desenvolvi junto com a Jennifer, cara, eu fiquei encantado. Ela tem um atendimento diferenciado. Ela é um ser humano incrível. Sabe, ela é muito humana de fazer as coisas. Eu percebi isso numa cliente que a gente fez um projeto juntos. O carinho e a atenção que ela dá para essa cliente. Cara, ela é um ser humano extraordinário. Muita coisa, ela mesma abriu o jogo e falou comigo, nossa, essa faculdade não dá esse espaço pra gente. E uma outra coisa que ela falou também, o mercado como um todo, lojas, de piso, investimento, tudo, aquele lance de dar uma atenção para os arquitetos, os novos não tem tanta atenção quanto os peixes grandes que a gente sabe que estão no mercado aí, que estão dentro de alguns grupos, que tem aquele nome e tal. Então, de repente, essa pessoa tem um tapete vermelho estendido na loja. O jovem não tem isso. Então, realmente você tá num covil de leões ou você ser jogado no mundão. Tipo, imagina você, sabe? Eu me lembra muito aquele filme O Crocodilo Dundee, quando ele tá na estação, que ele fica conversando com a pessoa e tem uma multidão na estação. É tipo, só pra você entender, trazendo pra realidade atual, é você ser jogado como um recém-formado na Estação da Luz, 7 horas da manhã. Exatamente. Você é um no meio da multidão e pra você tentar se mover e ter um destaque, é um dificultor. O empreendedorismo, o auxílio que a Implot está dando, eu acho que são todas ferramentas e elementos para que essa nova geração mostre o seu potencial, porque tem. Então, Rapidinho, e se não faz, vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V que está no mercado. exatamente. O que a gente começou a pensar? A gente implementou um conceito dentro da empresa. A gente acha que se o mercado crescer, a gente cresce junto. Total. A gente não é uma unanimidade no mercado, e eu nem quero ser uma unanimidade no mercado. Se eu sou uma unanimidade no mercado, significa que todos estão abaixo. Se todos estão abaixo, significa que o mercado está ruim. O mercado tem que ser competitivo, o mercado tem que ser sabe, pensar em evoluir. O nível tem que estar aqui. Exatamente, não aqui. O problema é que muitas vezes a régua está para baixo. Ou é tão disperso, né? Parte deles são lapsos ou momentos de destaque e depois tudo murcha. Exato. Então qual que é a ideia? É a gente começar a dar esse, digamos, auxílio aos profissionais que estão começando. Porque se começa errado, a tendência é que isso continue errado. A gente tem um número muito problemático no Brasil, no modo geral. Todas as empresas, de 100 empresas, eu acho que mais de 90 morrem em 5 anos. Isso é um dado, cara, que é chocante. Significa que, tipo assim, se eu comecei um negócio agora, eu tenho 90% de chance de cair. Sim, sim. Por quê? Será que o mercado que é ruim? Ou será que a gente não tem as instruções básicas para começar um negócio? Se eu não me engano, no estado de São Paulo, Mogi é a terceira maior cidade que investe na construção civil. Exatamente. Será que o mercado é ruim? Não. Aí entra naquilo que Não você é. falou. O problema do mercado é que muitas vezes as pessoas não entendem o que estão fazendo dentro dele. E tem muita coisa errada. Então, a ideia da gente fazer a plataforma da Implot, de desenvolver tecnologia, é trazer recursos, ferramentas que os profissionais começam a usar. Eu vou te falar uma coisa que a gente está criando agora, ainda nem saiu, mas eu estou falando porque eu acho que o mercado ele precisa disso. Toda vez que a gente começa um projeto, quando eu vou criar alguma coisa, inicialmente, eu preciso entender quem é meu cliente. Então a gente tem uma reunião de briefing. Todos os profissionais trabalham com isso. Essa reunião de briefing é uma reunião de mais ou menos 2 horas, completamente aleatórias, de perguntas invasivas que a gente tem que fazer para o cliente, que muitas vezes a gente não criou uma intimidade, um vínculo, ou o cliente às vezes não nos dá liberdade para perguntar, mas a gente tem que saber algumas informações para começar um projeto. É necessário. Tá. E é uma reunião que demora normalmente 2 horas. Vamos supor, eu fechei com você um projeto, eu vou demorar uma reunião de 2 horas, mais deslocamento e de volta que demora meia hora, 2 horas e meia. Uhum. Uma reunião de 2 horas e meia que vai ser chata para o cliente, que a gente vai fazer um monte de perguntas, vai anotar um monte de coisa para começar o projeto. E o que a gente começou a pensar?
Por que não desenvolvermos um aplicativo, um jogo, onde a gente passa isso para o cliente e o cliente responde essas perguntas jogando. Que, você gosta disso, você gosta daquilo? Responde tudo em 10, 15 minutos. De forma mais... Puta, mano. Em 10, 15 minutos. E isso daí nos dá um resultado final para o profissional, para o arquiteto que está fazendo, ele receber um relatório do que o cliente preencheu. Você economizou 2 horas. Agora vamos fazer uma conta básica que as pessoas normalmente não fazem. Vamos fazer uma conta de números redondos, só para ficar claro. Que sua hora custe R$100. Tá. Se você economizou 2 horas de reunião, mais meia hora de deslocamento, você economizou 2 horas e meia. Então você Só economizou... uma coisa importante, caso eu não saiba responder, eu já aviso que eu sou de humanas, tá? Mas continue aí. Tranquilo. Você economizou R$250 sem fazer essa reunião. Tá. E suponhamos que nessa ferramenta você tenha cobrado um valor mínimo, não sei quanto ainda, mas que seja, sei lá, chutando muito alto, R$100. Tá. Você economizou R$150, você tem todo o feedback daquilo, seu cliente ele não teve uma reunião maçante, chata, ele está pronto para a próxima reunião muito mais otimista e muito mais animado do que essa, porque você deixou de fazer uma reunião chata, e você tem um dado preciso. Que, pelo que eu entendo assim, tem o aspecto do tempo, tem o aspecto do estresse e tem o aspecto de você ser dinâmico. E fazer a pergunta certa também, né? E ser mais dinâmico, tipo assim, para que não se torne algo estressante, maçante, custoso, né? Uma série de coisas negativas. Pega a dor e transforma ela numa coisa menos dolorosa, mais tranquila. Cara, mas a minha visão é que isso você consegue pensar quando você já tem uma trajetória no mercado. É quando você vai sofre, sentir, né? Exato. Quando você pisou em cacos de vidro e você fala, cara, não pode ser dessa forma. O que a gente está desenvolvendo para a Implot é muito das dores que a gente passou que foi permeando aí ao longo da sua trajetória de empreendedorismo. Eu tô no mercado mesmo desde 2014. Não faz muito tempo. Mas assim, eu sempre observei e falei, mas por que sentir tanta dor? Por que tem que ser desse jeito? Só recapitula, a Implot é a terceira. Primeiro foi o Grupo Sena. É o mesmo CNPJ, a gente só foi mudando de nome, né? Sim, mas assim, mas cada um era uma cultura diferente. Exatamente. A gente começou com o Grupo Sena, no caso era eu e meu irmão. Sim. A gente tocou aquilo lá, fez alguns projetos. Depois de um tempo a gente começou a trabalhar junto com a Thaís. Isso, na Gaia. Então aí mudamos pra Gaia, mudamos todo o conceito, estava muito mais próximo de vocês, né? Trabalhava junto, os mesmos valores, digamos assim, era acompanhado. Sim. E agora a Thaís resolveu se desligar da empresa. Cada um foi pro seu canto. Ela resolveu seguir uns outros planos dela e a gente resolveu continuar agora mais pra tecnologia junto com a arquitetura. É isso que eu ia falar. Mesmo que você deu esse step 2 aí, esse segundo passo, não é porque mudou de nome da Gaia. É esse o lance. Não é a questão de mudar o nome. Exato. É mudar muito... Cada hora você muda um conceito, uma coisa, você evolui naquilo, porque são coisas que são necessárias. Né? Exato. Tipo, você vai ficar insistindo na mesma coisa que é uma dor? Porra, não vamos citar nome de cliente nada, mas eu já vi você fazer projeto de você passar horas criando, fazendo, montando, e ele tá parando por uma coisa que não é sua, mas ele para num processo, numa outra coisa tal, que talvez seja essa dor das perguntas estressantes lá atrás. Exatamente. Se você não responder direito lá na frente, você toma a consequência. Pode ser o penhasco, você cair. Cara, eu já passei por situação, às vezes, de interpretar alguma coisa que o cliente passou de uma forma diferente e ter que refazer alguma coisa. Me deu retrabalho isso. Então, são coisas que a gente vai entender. Não, calma, dá pra melhorar isso. Mas pra que melhorar sobre o meu escritório? Se todo o mercado passa por isso. Pô, a rapaziada tá saindo daí, tá tudo perdido. Vamos ajudar a galera, meu. Vamos trabalhar todo mundo junto. Vamos crescer, desenvolver isso. A ideia é começar a ajudar o pessoal. É que o mercado melhore. Se o mercado melhore, automaticamente, se os orçamentos começam a ficar mais certeiros, num valor justo, automaticamente ninguém precisa diminuir e trabalhar no nível lá embaixo e orçar lá embaixo. Importante, quando a gente fala nivelar por cima, não quer dizer que todo mundo vai cobrar mais caro. Oferta Não. e demanda. Se você tem todo mundo no nível de qualidade legal, você tem uma competitividade, você pode escolher profissionais sem se preocupar apenas com aquela referência seguinte, mas eu tenho 1 milhão para investir numa casa, não, então eu tenho que jogar na mão daquele top, daquele aquilo, porque eu não tenho segurança. Mas está todo mundo nivelado por cima, isso é uma competitividade. Vamos pensar assim, todos os profissionais saem de uma faculdade sabendo criar. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Se eles não têm os problemas de gestão, que é o grande empecilho dos profissionais, que eles não são técnicos, nesse sentido, eles só focam na criação. Automaticamente criam bons projetos. Sim. Então, isso é nivelar por cima.
A ideia é justamente essa. Poxa, eu sou arquiteto, eu praticamente estou migrando de área para gestão, estou fazendo um MBA em gestão de negócio para me aprimorar nisso e melhorar o meu negócio. Só que assim, todos os profissionais que têm um negócio vai ter que largar, abrir mão, gastar o seu tempo saindo da sua área que você é focado para se determinar, para seguir outra. Sim. Sabe, tem sentido ficar fazendo isso? Por que não ter recursos que possam facilitar as pessoas? Porque eu acho que esse cara que ele tá migrando de um ponto para outro, esse arquiteto, esse profissional, eu já vi essa frustração de outras áreas, da área de engenharia ambiental, que é a área que eu atuo também. Amigos que falam assim, cara, eu comecei a empreender, pô, peguei uma licença, peguei um projeto, peguei isso, aquilo, tal. Mas, cara, o mercado tá tão ruim, começa a se ver nivelado por baixo, tal. Cara, eu vou prestar um concurso, ou eu vou para uma empresa. Só que assim, parece que ele tá pulando pelo dinheiro e pela frustração. Cara, você daqui a pouco você tá formando pessoas que investiram seu tempo, seu sonho, seu dinheiro, 5, 6 anos de faculdade ou até mais, depois fazendo pós, TCC e o caralho a 4, que ele vai chegar no primeiro empreendimento, ou no primeiro negócio, ou na primeira ideia, se ele já entra na estatística dos 5 anos que você falou, já é um trauma. Sim. Se ele não consegue mercado, é outro trauma. Daqui a pouco quando você vê o cara, muitos que são formados, trabalhando com outra coisa. Exatamente. O cara é formado em arquitetura ou em TI, por exemplo. O cara que... eu gerencio uma pousada da minha família. Eu tenho uma lanchonete. Não sei o quê. Cara, mas você estudou para uma coisa? Não, porque uma área tão assim. Então, ou seja, ao meu ver, você perdeu 5 anos da sua vida. Exato. Você é um perdeu retrocesso. tempo. E pelo que eu entendo que você tá propondo, é tipo assim, cara, vou te ajudar Exato. nessa caminhada e para tentar te fazer não pisar nos cacos de vidro que eu E pisei. mais importante, você vai me ajudar. Porque quais são suas dores? O que você está passando no mercado? O que é em comum com o seu amigo que está do lado? O que Então, pode ser bom para eles? Como a gente pode pensar numa forma que a gente consiga facilitar? A gente não vai dar, não tem receita de bolo. Não, esquece. Não existe isso. Você não está inventando a roda. Exatamente. A gente está pegando coisas básicas e melhorando a qualidade e dando tempo. Se o cara tem tempo hábil de uma reunião de 2 horas, otimizou aquilo lá, ele consegue parar mais tempo se dedicando no que realmente importa, que é a criação. Sim. Então, são essas coisas. É diferente de eu falar para você, vem aqui comigo que eu tenho a solução para você. Não existe solução. E acho que esse é o caminho. Nem é esse o caminho. A gente quer melhorar o mercado. A gente não quer ter uma varinha mágica e falar, você vai ser o Oscar Niemeyer. E acabou. E acabou, não é desse jeito. O que o Oscar Niemeyer passou, as pedras que ele pisou, tudo, é você olhar para cada ponto, como foi você, quando são outros profissionais que existem de mercado, e tentar melhorar esse mercado. Porque pensa comigo, Du, eu sou arquiteto, eu adoro fazer projeto. Eu adoro criar, independente do que seja. Só que assim, toda a cabeça cansa. Total. Imagina eu ter que sustentar um escritório e falar, puta, todo mês eu tenho que ter 4, 5 projetos para trabalhar. Eu vou criar coisa boa? Não, porque você só tá pensando em números. Exatamente. Então, parece que é assim, eu preciso de 4, 5 projetos para dar tanto para fechar a conta e pagar todo mundo, ter uma retirada. Exatamente. Isso não é sadio. Não é sadio. E eu já passei por isso também. Então, qual que é a ideia do negócio? É trabalhar no que a gente tem aptidão e é bom. Não pegar tudo que tem no mercado. Pegar qualquer coisa. Não, olha, tem esse projeto eu tô hábil a pegar, meu valor é tanto. Sei cobrar no projeto, o meu cliente fecha, trabalho naquilo tranquilamente e estou desenvolvendo outras coisas. É pegar o lance de criar, mas e dedicar o meu tempo no que realmente eu quero criar e preciso. Porque se eu pego tudo que está na frente, eu não faço nada tão bem feito. Então é esse tipo de coisa que os profissionais eles deveriam começar a pensar. Mas para pensar nisso tem que saber orçar um bom projeto. Tem que saber, tem que ver o que ele gosta e o que ele é bom fazendo. Porque não necessariamente eu gosto de uma coisa, mas não necessariamente eu sou bom. Ou talvez eu não goste tanto, mas eu seja muito bom em algo. Sabe, essas coisas a gente tem que olhar lá no fundo e analisar o negócio. E sabe uma coisa que eu vejo também, cara? É assim, hoje tem tudo num celular. Tá? Então eu falo, por exemplo, muito arquiteto ele chega e fala assim, né? Eu não estou conseguindo vaga no mercado, eu vou criar um cartão de visitas, vou criar um portfóliozinho ali e vou para o mercado e vou estudando um pouquinho de gestão financeira, de gestão de recursos, de processos. Pego qualquer cursinho da internet. Beleza. Mas eu enxergo que vocês estão olhando
além disso. Sim. A base tá aqui, a gente já sabe, tá claro que o arquiteto ou o recém-formado da faculdade, ele não tem base de empreendedorismo nenhuma. Mas vocês estão olhando para alguns gargalos que é do processo do cara que, se ele, por mais que ele absorva financeiro, processos de padrões operacionais, tudo que ele pode pegar, qualquer coisa de gestão, tá? RH, foda-se, marketing, qualquer coisa. Muita coisa. Ele pega ali, ele começa a atribuir tanta função que ele se perde e aí ele tem um déficit gigantesco no que ele se propõe a fazer lá atrás da faculdade. Exatamente. Criação. Exatamente. Então, é visar isso. É uma bola de neve, se a gente for para pensar. E assim, a gente tem uma distância muito grande entre os arquitetos que a gente pode falar. Medalhão, que nem você disse, o Guilherme Matos, já tem um nome, já tem status, é um baita profissional. Com o arquiteto que é recém-formado. Essa distância tem que diminuir. Não que o Guilherme tem que abaixar, não, esse cara tem que subir. Mas como que a gente faz para melhorar essa... Mas essa era a visão que quando eu conversei com ele, ele falava, cara, puta, acho que pelo lance dele ser um educador também, ele falava, porra, mano, o moleque ele tem que sair e tal, mas ele tem que pensar, criar. É uma visão que eu, Eduardo, caralho, o Google aqui abriu um diga porra nenhuma, Google, eu tô conversando com meu primo aqui, mano, segura sua onda aí. E aí, tipo assim, ele falava assim, cara, essa galera, tipo, tem que se mover mais também. Porque também é uma geração muito imediatista, cara. Sim. Tipo, eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara de muita parceria, tá? Teve um arquiteta que entrou em contato comigo um tempo, mandou um portfólio, falei, pô, bacana, tal. Falei, vamos fazer o seguinte, cara, me ajuda aí, vende algumas coisas, vamos fazer uma parceria. Você ajuda a parte de paisagismo, eu te ajudo em projeto, pô, te linko em profissionais, tal, não sei o quê. A pessoa não se importou e foi pro outro lado. É um perfil mais caçador, nada contra. É um perfil que ela escolheu. Eu sou um cara mais cultivador. Exato. Eu sou do sentido de, até uma sacada aí, estava contando de projetos. A Gaia também está num processo de mudança, já está tudo certo esse nome, né? Ela tem o Grow no nome, né? Dessa parte de cultivo, né? De cultivar, porque assim, para mim, relacionamento é isso. Eu acho que a ideia do podcast, sabe? Tipo o lance de eu tenho sempre que estar conversando com o mercado, a minha área comercial, por isso que eu falo isso. Eu sou um cara muito bem relacionado com muitas pessoas, estou sempre pensando em projeto, mas assim, é um desafio também a cada dia. Sim. Por quê? Por mais que eu ame, eu ache lindo essa ideia de, vou tomar café com o cliente, vou visitar, não sei o quê, eu ainda tenho as dores das partes técnicas, eu ainda tenho as dores da gestão da minha empresa, mas de que forma eu posso deixar isso menos doloroso para que eu desempenhe melhor a minha parte comercial? Exatamente. É Assim, quando a gente cultiva, que nem você fala mesmo, Sim. não é aquele caçador, mas você cultiva relacionamento, cara, é muito legal quando um cliente volta. Pra caralho, velho. Puta, é muito bacana, cara, sabe? Pô, já conheço o cara, já sei como ele lidar com as coisas, é assim, assado. Ô Bruno, você fez esse projeto pra mim, sabe? Lá em 2017. Exato. Tem um projeto novo aqui que queria contar com você. É muito legal isso. E as pessoas, mas só que isso leva tempo. Não é uma coisa que você vai começar agora e daqui 2 meses tem retorno. E a geração imediatista... Mas é que junta, é imediatista, concordo, mas ao mesmo tempo é desesperada, porque precisa. Sim. Entende? Tá? É aquele tipo, o cara que entrou no mercado de trabalho, o cara tá com muito gás. Imagina, por exemplo, o cara que se formou por um FIES. Ele tem que pagar daqui a um tempo. Puta, ele tem que pagar essa porra, que senão o nome do cara vai pra inadimplência e ele fala, o que ele faz? Pega qualquer coisa, Mercado. orça errado, começa a fazer projetos mal feitos, se queima no mercado. E tudo é uma trajetória do... Então, a gente entendendo isso, se eu viro para um cara E recém-formado... vale ressaltar que nada disso é pelo desejo do cara, é pela imaturidade. Exatamente. Então, assim, se eu viro para um cara recém-formado que entra por aquela porta e eu começo a falar os problemas que a gente tem no dia a dia de um escritório, eu tô desmotivando o cara. Você vai foder o cara. O cara não vai querer tocar um negócio, o cara não vai querer trabalhar, o cara vai se sentir mais perdido, eu vou simplesmente ter ferrado o cara. Qual que é a ideia da parada? É justamente introduzir isso numa leveza pro cara. Olha, você tem que pensar nisso, começa a usar isso aqui, aí você começa a ver como vai funcionar pra você, uma hora você vai ter que migrar, você vai ter que ver uma coisa pra você, ou algum especialista em alguma coisa. Tá ok. Só que se em toda a área a gente começa a dar esse suporte inicial, a chance do cara errar, ou desmotivar, ou fazer errado, diminui. Total. Então a ideia é dar esse suporte inicial pro cara. Então
Tipo, é muito das dores que eu passei. Eu não tive ninguém para me falar muitas coisas. Eu comecei a pegar, olha, eu comecei a minha pós em 2020, segundo semestre. De lá pra cá, eu começava a analisar as coisas e começava a ver como estava errado. Mas eu não tenho como culpar alguém, a gente não sabia. Sim. Então eu comecei a colocar no eixo. Não, tava assim, mas o certo é assim, vamos arrumar. E começava. E é um processo muito desgastante isso. Porque acaba ficando na sua cultura se começou. Total. Então você total. tem que ir arrumando isso, acertando e modificando a cultura. Eu falo pra você, cara, eu falo pra muitos amigos, tudo, já debati isso com pessoas aqui, por exemplo, com o Zé Mário da Everest in Five, né? Nas dificuldades da minha área comercial, né? Eu tava falando pra ele sobre a prostituição do mercado, aí ele explicou, falou, não, cara, mas você tem que se posicionar, então, ele me deu vários insights foda. Eu acho que assim, eu sou inteligente pra caralho no sentido de eu vou trazer quem eu tô fudido, eu vou ter 1 hora aqui de aula, pelo menos, aqui, me ajuda pra caralho. Mas outro lance que me ajudou muito, por exemplo, foi o BNI, por eu ter... tô com tubarões lá, com uma galera. Network atrás de network. E outra, eu tô fazendo reunião com o cara me ajuda, o cara, ele quer ver meu negócio prosperar. Uma área que sempre foi uma dificuldade pra mim, foi a área financeira. Né? Foi, não que eu sou um cara que gasta, mas não entender mesmo. Ser um imaturo na área financeira. E isso sempre foi uma muleta pra mim e sempre foi uma facilidade de jogar isso na mão da minha sócia, minha esposa Karine. O que aconteceu em 2021, nós engravidamos, ela saiu da empresa e falou assim, se vira que o filho é seu. Cara, eu tive que aprender na marra, tive uma ajuda fodida do João, né, do Sebrae, que veio aqui. E o João, eu passei também com esse processo Você do passou Ali, do Ali. mas eu fiz pra aprovar o MVP do até então ganhar agora em Plot. Mas ele, a gente conversando assim informalmente, ele falou, olha, 90 e poucos % das pessoas procuram um problema financeiro, eu tenho que parar nisso. É muito difícil ele ter esses programas que nem o meu, desenvolver um MVP. Sim. Então assim, ele falou, puta, é até legal, foge um pouco do dia a dia, mas, poxa, se ele fala 90 e poucos % de problema financeiro, é sinal que a galera precisa, isso precisa ser implementado. Mas assim, deixar bem claro, o meu problema financeiro é que eu não sabia gerir a minha empresa. Ah, não, mas e o financeiro muito. escoava. Muito. É onde era o reflexo. É. Aí eu conversei com ele, eu falei assim, não é que eu preciso arrumar o financeiro. Eu precisava arrumar uma série de coisas como os processos da minha empresa, melhorei muita coisa. Cara, demitir cliente, isso é um tesão também. Você não tem que ter medo de ficar no mercado só porque aquele mercado tá... tipo, te pagando e você, tipo, tá tendo o seu sangue sugado. Cara, sabe, isso você é doloroso, quer um cara. exemplo de coisas erradas que acontecem na arquitetura e que fala muito sobre isso de cliente? Por exemplo, eu tô no meio do mês de março agora. Tá. E eu preciso de tanto de dinheiro para fechar a conta. Você fecha qualquer projeto. Você faz um projeto ruim, você tem um cliente muitas vezes chato, porque você não tá fazendo um negócio ruim, automaticamente o cliente não vai estar satisfeito. Cara, olha as dores de cabeça por conta do problema financeiro que você não soube analisar e não soube arrumar isso com o tempo. Você fechou qualquer projeto, pegou qualquer coisa que apareceu, você não escolheu o que você está fazendo, você está pegando uma coisa que muitas vezes você não tem nem aptidão para fazer isso, e você está fazendo de qualquer jeito, porque você não sabe trabalhar bem com isso. Você está fazendo um cliente ficar insatisfeito, automaticamente ele vai ser o cara chato para você. Total, cara, total. Então assim, é um erro que assim... Cara, vale a pena? Até que horas e até quando você vai conseguir sobreviver fazendo isso? No meu caso, o lance quando eu falo do... já tô fazendo consultoria com o cara aqui já. No caso, a minha parte, quando eu comecei a sentir essas dores bem de forma fodida, assim, é quando eu comecei a olhar que, tipo, tinha cliente que era chupim pra caralho, sabe? Tipo, pegava, tipo, não, olha, eu preciso disso. Cara, até um dia que teve um dos clientes que me comparou com uma empresa que, tipo assim, porra, eu conheço, tipo, totalmente fora do contexto. Tipo, é meio mesmo que comparar laranja com limão. Aí eu falei pro cliente, eu já tava um pouco mais maduro nessa parada, eu falei, cara, me compara laranja com laranja. Não vem querer me nivelar por baixo, fazer essas coisas, porque, cara, desvaloriza. Eu falei, não, então obrigado, faz o seguinte, eu tô mandando a carta, eu não quero mais trabalhar pra você, já encerramos o contrato mesmo, não vou renovar. Não, mas você tem que renovar. Pô, tem uma porra, velho, eu não vou renovar nada, sabe? Tipo assim... Isso é muito mais sadio, isso impactou no meu financeiro pra caramba. Eu consegui reduzir, quando eu encerrei o Ali com o João, eu mostrei os números e os resultados, ele falou, caralho, mano, você foi um cara que
Inclusive, tem uns projetos que eu vou fazer com ele futuro aí. E cara, se eu pudesse ter essa visão que você tem, não tenho essa visão, mas eu sinto que muita gente vai se fuder no mercado como eu me ferrei agora. Exato. É não querer que essa galera sofra dessa forma. E outra, cara. você conseguiu enxergar isso e arrumar isso. Tem gente que se não. você fica fazendo isso muito tempo, chega uma hora que você não consegue mais resolver. Cara, imagina, você vai, eu vou voltar no financeiro de novo. Tem gente que, pega empréstimo para empresa, tem gente que alinha veículo, casa, tudo. Quando você vê, o cara, tudo que ele fez e tentou construir aquele sonho, o FIES, tudo, o cara afunda aquilo. Exatamente. Puta, ou seja, o sonho do cara pode se tornar um pesadelo da vida dele. Exato. Depressão, problema. E o cara, tipo, tem tudo pra fazer uma parada da hora. E eu vejo um outro lado também. Puta, olha eu entrando nas polêmicas aqui, né? Eu tô parecendo aquela Márcia Goldschmidt, tá ligado? Gosta das polêmicas aqui. Como é que é o outro lá? O para lá. O João Kleber? João Kleber. Eu sou o cara polêmico do rolê. Mas foda-se. Cara, uma outra parte também no mercado é que tem a tal da RT. Tá. Né? Cara, o que eu vejo? Eu não vejo problema nenhum se você está se relacionando no mercado, se você confia no produto ou no serviço daquele parceiro, você pedir uma comissão daquilo. Você vende pro cara. Certo. Isso aí pra mim tá tudo certo. Eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu vejo é você querer empurrar pro seu cliente algo que você tem como uma comissão rentável pelo seu parceiro, que você sabe que não é de qualidade, que você não confia, que você não colocaria na tua vida, na sua casa. Não é do gosto do cliente. Que não é do gosto do cliente pela ART, pela comissão. O que você acha sobre isso, Bom, cara? vamos lá. A RT é a reserva técnica, né? Isso. Muitas vezes o profissional ele leva um cliente até a loja, fecha aquilo e ele ganha uma comissão pelo valor total que o cliente acabou efetuando lá no local. Cara, ele é muito polêmico, né? É um assunto bem complicado. Se a gente Tá vendo? João Kleber, segura essa. Se a gente for olhar o CAU mesmo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele é totalmente contra e bane a RT. Mas assim, a gente tem algumas coisas que vale ser analisadas, tá? Não falando que é certo ou coisa do tipo, mas assim... O que acontece? Isso acontece muito, em grande proporção, com prédios de interiores. Não que a arquitetura mesmo não aconteça, mas a arquitetura acaba sendo mais fácil por conta das lojas. Sim. Então o que acontece? Suponhamos que você ganha uma porcentagem daquilo. Tem muitos profissionais, isso pondo num cenário, tá? Suponhamos, você é um cara que cobra RT, eu sou um cara que não cobra RT. Tá. Suponhamos que o valor de projeto, chutando, tá, gente? Custe, sei lá, seus 5 mil reais. Eu tô cobrando 5 mil reais para fazer o projeto. Só que você é meu concorrente. Você tem RT em tais lojas, você tem aquela clientela e você trabalha com aquelas lojas, aqueles parceiros. E você sabe que você vai, se você fechar com esse cliente, você vai induzi-los a ir lá e comprar lá e você vai ganhar muito mais do que o valor de projeto. É isso. Então o que o cara faz? O cara joga o valor de projeto lá embaixo para fechar com você. Aí eu fico pensando, e o mercado, como é que fica? Porque é uma prostituição. Como que fica o cenário todo? Eu que quero fazer o certo, não consigo fechar com o valor devido de projeto, que eu calculo por hora do trabalhada, por um cara que cobrou RT. Só que assim, é um tema a discutir, como é que eu faço nessa situação. Tem um outro lado. A RT, o que acontece? O cara ele chega, vamos supor, uma coisa eu acho que é você virar para o cliente e falar, olha, eu tenho parceria com tais lojas, eu trabalho com elas. Mas se você... Você não, obrigado. Se você quiser fechar com outras lojas, ou tiver alguma indicação que você já trabalhou, já conhece, já ouviu falar bem por algum colega, amigo seu, a gente orça com ele. Se você quiser fechar, tá tudo bem. Eu acho que isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, não, mas aquela loja, só ela é boa. Só trabalha com ela. É o lance de induzir. Exatamente. Induzir pelo interesse, né? Então acaba sendo complicado. O que acontece? RT, teoricamente, ele tem que ser... Não é certo, é errado. É você ganhar uma gorjeta, né? Sim. Que seria o significado que a gente coloca para propina. Sim. Concorda? Sim. Mas como é que você faz no mercado que ele é completamente desnivelado, onde um cara que cobra RT e já sabe que tem a loja certa e um cara que não cobra tem um valor de projeto tão grande e esse cara leva uma vantagem inicial para fechar esse projeto porque ele não tá cobrando valor lá embaixo? Sim. Como é que você se posiciona em relação a isso?
Você vai ser claro para o seu cliente? Até que hora você consegue explicar essa situação para ele? Até que hora seu cliente vai ser compreensível e vai entender isso? Porque, teoricamente, quem está pagando a comissão é o cliente. Total. Então, assim, tem gente... Tá saindo do bolso dele. Tem gente que trabalha com Mas eu acho que... a RT como uma troca de serviço. Olha, naquela loja eu recebo uma porcentagem, mas eu vou gerenciar a sua obra. Eu cuido da sua obra, se tem algum problema eu assumo. Não, total. Não, mas eu acho que assim, Entendi. o cliente também ele não se importa de pagar uma RT desde que, pô, esteja tudo ok. É um preço. Cara, eu entendo também que tem um puta de um trampo de você ir com o cliente numa loja, escolher Vender, tudo, né? que é o gerenciamento, tudo. De repente você pode negociar, falar, ó, então eu não te cobro aqui, eu negocio um valor de gerenciamento para que não fique tão pesado pro cliente, mas seja honesto, fala, ó, tem esses parceiros do mercado e tal. Eu, como Gaia, tenho parceiros também no mercado, tá? Diversos parceiros. Óbvio que eu vou tentar vender do meu parceiro por um motivo, porque eu acredito e confio no trabalho dele. Mas, por exemplo, se chegar qualquer cara, vou dar um exemplo de vendedores de plantas, né? Chegar um cara, ó, compra comigo e a qualidade da planta do cara é uma bosta. Mas, ó, o cara me dá X de comissão, eu vou empurrar aquilo pro mercado? Não. Eu sei que tem gente que faz. Eu não. Teve um problema recente num condomínio de Mogi. Obviamente eu falo, mas não mostro um santo aí, né? Também que eu acho que não é legal. Mas é para vocês entenderem os casos que a gente está falando aqui. Teve uma situação de um condomínio que uma conselheira me ligou. Falou, meu, ó, putz, cara, morreu um monte de árvore aqui e tal, mas olha, no meu histórico, meu, as árvores vieram assim, eu tenho foto, tudo. Eu falei, aí eu vi um conteúdo, eu falei, olha, particularmente... são produtos de má qualidade, foi mal acondicionado, não foi feito o processo cedo, eu expliquei a parte técnica para ela. Certo. Eu, Eduardo, como hoje CEO da empresa, né? Eu teria esse parceiro para ter um comissionamento, para me queimar no mercado? Não faz sentido, mas tem gente que faz, porque são só números. É imediatista. Né? Exato. Assim, mas, cara, a gente escolhe parceiro porque às vezes quando a gente precisou ou aconteceu alguma coisa, ele resolveu. É parceiro. Eu penso assim, você conhece a empresa quando deu problema. Sim. Por exemplo, a gente pode ver de duas formas. O cara fez um projeto, olha, errou em alguma coisa ali. O cara arrumou? Se o cara arrumou, o cara é ponta firme. Sim, não largou você na mão. Se o cara não arrumou, esse é o problema. Eu prefiro contar com esse cara que já errou comigo, mas eu sei que ele arruma, do que aquele cara que sempre foi perfeito. Porque eu não sei quando ele vai agir errado, que uma hora ele vai errar, se ele vai dar conta. Então, são várias... Acho que assim, a gente tem que entender o mercado. A gente tem que ver o mercado. E se posicionar em relação a ele. Porque isso fala muito da gente, né? Aí você falou uma coisa. Você tem que entender o mercado, você tem que, sabe, viver o mercado ali para ter uma opinião formada e tal. Mas muitas vezes as pessoas vêm naquele processo de fábrica, sabe? De processo fabril, né? Monta aqui e sai ali, monta aqui e sai ali. Cara, o mercado tá fazendo desse jeito, aí eu vou junto. Exatamente. Né? Tipo, pô, eu te dou um exemplo assim, eu trabalho também com arquitetos. Sim. Tá? Tem arquiteto que, tipo, pô, pede reserva e tal, sem problema. Mas é aquele arquiteto ponta firme e ele sente a mesma coisa comigo. Vou dar um exemplo. E teoricamente ele trabalhou pra conseguir essa comissão. Ele teve que fazer o projeto, ele teve que detalhar, ele teve que indicar. Ele lutou, ele pegou o meu conceito, a gente trabalhou juntos. Foi, por exemplo, 30 dias ele trabalhando para fechar e falar, meu, ganhamos o serviço. E aí eu vou dar um exemplo. Eu fechei um trabalho em São Paulo, uma arquiteta, de um jardim preservados, né? Daquelas plantas que a maioria conhece como artificial. Sim. Mas é um jardim vertical de mudas preservadas. O que acontece, cara? A gente não sabe se foi o instalador da moldura, se foi alguma coisa na manutenção lá, que danificou um pedaço do jardim vertical. Eu compro isso de um parceiro de mercado e eu faço a instalação. Tá? Não fabrico isso. Tudo bem? Tá aí. Ela me ligou e falou, poxa, o cliente lá, eu falei, eu vou resolver. Liguei pro parceiro, ele falou assim, semana que vem as peças estão lá, a gente vai resolver tudo. Falei, te acompanho e tal. O cliente está tranquila. Eu tenho um bom pós-venda, um bom suporte técnico, eu tô lá com o cliente. Problemas podem acontecer, que eu costumo dizer, dor de barriga não dá uma vez só em um lugar. Exatamente. Todo mundo. A questão é, qual é a sua capacidade de estar com o cliente e de solucionar o problema dele? Que pode acontecer. Qual é a capacidade do teu parceiro estar com você em, por exemplo, errei na topografia, cara. Não, peraí, mas você mexeu no projeto? Vamos consertar junto aqui. Exatamente. Chega lá, chama o cliente, seja honesto, fala, olha, erramos aqui, tal, mas ó, tá tudo sob controle, vamos resolver.
passa alguns E, dias, cara, tem um transtorno? Tá aqui, ó, a resposta. E errar também é uma coisa hiper normal no mercado. Quantas vezes eu errei? Tem cliente que não gosta, tem cliente que fica bravo. Tá, mas ok, isso vai passar. Sim. E daqui a pouco, quando a gente traz a solução para aquilo, o cliente depois se acalma, entende, vê e tá tudo bem. Só que a gente tem que entender os parceiros, se eles, como eles trabalham, se eles trabalham dessa maneira. Agora, quantas, por exemplo, vezes você já foi chamado para resolver um problema que largaram o cliente na mão? Ah, Acontece. Puta, é complicado. Acontece, não é legal. É assustador. É assustador, o cliente está estressado, você já começa uma relação já que já está esgotada sem você fazer parte dela. Exatamente. Você está se envolvendo num problema ali que já não era seu. Então, assim, é complicado. Obra dá problema sempre. A Sim. gente, às vezes, volta a isso pro escritório, é complicado. A gente tem que reverter, tem que conversar. Tem horas que a gente já tomou a atitude de a gente mesmo arcar com isso. Tem projeto que não se pagou porque a gente teve que fazer isso. Mas é aquilo. Não deixa o cliente na Não mão. pode deixar o cliente na mão. Não tem que deixar o cliente na mão. Se a gente pega o gerenciamento, a gente tem que lidar com isso. Agora, tem aquela situação. A gente oferece o gerenciamento, o cliente quer fazer por conta própria. Ele tem que entender que ele não é só a questão financeira, mas também é a questão de responsabilidade que ele está assumindo. Sim, sim. Isso é pesado, porque eu já vi, teve um exemplo na minha área. Cliente, eu não a conhecia, ela entrou em contato com a gente, tudo bem e tal. E ela foi super honesta. Ela falou assim, olha, eu vou ser sincero para vocês, eu comprei o projeto de vocês, mas eu achei que eu podia executar. Tá? Aí ela tentou fazer sozinha. Tentou fazer sozinha, ela falou, meu jardim ficou caótico. Aí eu falei, não, peraí, a gente te ajuda, tal. Mandei, tive que fazer uma restauração do jardim, tudo. Quando terminou, ela, não é só comprar projeto, né? Tem todo um cuidado, não pensei na estrutura, pensei no solo, não pensei nisso, aquilo. Aí eu fico pensando, por exemplo, que nem você falou, cara. Não, beleza, levantar uma casa é uma coisa, mas tem vários fatores. E eu dou o exemplo do condomínio onde eu moro. Nossa, ali deu vários problemas. Cara, puta que pariu. Eu peguei um condomínio, tipo assim, você compra, olha, aí a gente volta lá atrás do que a gente tava falando, do sonho. Seu sonho, você compra um condomínio bacana, uma casa, um apartamento na planta, tudo bonitinho. E aí quando os caras te entregam, cara, infiltração, parede mofada, sujeira, trincos, junta de dilatação, não tem... Nossa, um monte de coisa, cara. Eu tô ficando expert em condomínio, porque, assim, aparece problema diariamente. E aí eu falo, isso num condomínio, que a gente pode decidir por uma assembleia, num coletivo, que tem suporte de um síndico, de uma administradora, de um jurídico. Imagina a tua casa. Sabe aquele filme antigão do Tom Hanks? Acho que o Tom Hanks faz. Um Dia a Casa Cai? Puta, cara. Puta, é antigo pra caralho. Você era uma moleque nisso aí, mano. Eu acho que era nessa época que eu dividia isso entre uns filmes lá do B e Cine Privé na madrugada. Mãe, você tá ligado? Puta, eu já fui muito desses. E era dessa época, um filme antigueiro, década de 80. Era um filme que eu acho que eles compram uma casa e assim, a casa tudo quebra na casa. Tudo... Mano, é tipo assim, uma frustração pra eles. Eu acho que é uma pessoa, por exemplo, que compra uma casa e fala, cara, tipo, você vê... Pô, imagina, cara, você, primeira chuva, casa mofando, ou não teve impermeabilização, um monte de coisa. Isso é complicado. Obra dá problema. Sim. Isso é claro. Sim. Obra é administrar problemas, conflitos. Porque não é só conflito de execução ou coisas que foram mal executadas e tem que corrigir depois, mas são pessoas, são financeiros. Ou seja, a obra é uma pequena empresa. Sim. Resumindo, para você cuidar. Então, eu acho que o profissional tem que entender isso primeiro. Tem que resolver o problema. O cliente não tem culpa. Ele é o último culpado dos problemas. A gente tem que orientar sempre, independente. Eu fechei o gerenciamento. Não fechei um gerenciamento. Beleza, se não fechou o gerenciamento, mas passo a passo pro cliente. Como ele vai ter que fazer daqui para frente, o caminho que ele vai seguir, se ele vai ter que... No projeto, dá um indicador pro cara aí, né? A gente normalmente que fez um projeto, a gente não fechou o gerenciamento, mas a primeira reunião com o empreiteiro que vai fazer, o engenheiro, senta, explica o projeto, mostra o que você pensou, vê se está claro o que você desenhou. Cara, é tua ideia, velho. É tua ideia. Você que criou ele ali. Cara, assim, os arquitetos têm que entender que fazer projeto é legal, mas executar é mais importante. Não vale nada um projeto não executado. É um papel, cara. É um papel. É um papel para você realmente ver depois um sonho realizado, você olhar... É o chamado expectativa e realidade. Exatamente. Né? E eu acho legal essa ideia, assim, tipo, porque
Cara, eu vendo isso na minha parte de consultoria Você ambiental. pega o final, né, Eu pego o começo e o fim. da obra. Eu pego o começo, o meio e o fim. Eu vou dar um exemplo. Eu, como consultor, é a parte de licenciar um terreno, fazer a parte burocrática, CETESB, prefeitura, arrumar ali a documentação. Aí você acompanha o processo, porque você vai implementar, porque a licença ela tem, quando são empresas, né? Licença prévia, instalação e operação. Eu vejo ela funcionando, aí se tem uma compensação ambiental, se tem alguma coisa no final. Então eu tô lá. O arquiteto eu enxergo que é a mesma coisa. Sim. Você tá ali, quando a pessoa tá matutando o sonho dela, ela tem que estar compartilhando. É o que a gente brinca assim, né? Ou você pensa no banheiro, ou você pensa depois de fazer sexo com a sua esposa. Você vai estar ali com o arquiteto num determinado ponto, sonhando com ele também. Exatamente. E no final, e a entrega depois, a chave no final, olhando pra ele e fala assim, pô, obrigado pelo gerenciamento, obrigado Cara, e tem por uma tudo. outra questão também, né? A obra dá problema às vezes porque o cara, ele fez um projeto que não corresponde ao bolso do cliente. Quer entregar o... Tipo assim, o cara tem 100 mil, o cara fez o prédio de 1 milhão, como é que faz? A conta não fecha. Não fecha. Então assim, o E arquiteto... eu já vi isso na prática, velho. O arquiteto, ele tem que fazer um estudo de viabilidade, ver se o que ele está fazendo está dentro da realidade do cliente. Tem coisas que não adianta nem o estudo de viabilidade nem funciona, porque o cara, ele tem X de dinheiro, mas é 10X para ele fazer o que ele quer. A gente tem que sentar e falar, não dá para você fazer desse jeito. Ou você vai ter que ver como você conseguir mais recursos, ou você vai ter que diminuir Que é esse um seu outro sonho. lado também, né? O cara tem um sonho, ele vai viajando no sonho dele. Exato, Calma. exatamente. Ele Se não me tem der um noção. budget Pensa, pra trabalhar o cliente, aí, ué. ele não tem noção, ele não é do mercado. É Não é a obrigação. função A gente dele. tem que passar isso para ele. Então acontece um pouco disso também. Então faz parte, empresas têm que entender se o orçamento que elas estão passando corresponde com o valor, porque é a coisa mais chata. É no valor final, no final da obra, chegar pro cliente, olha, o valor que eu tinha passado era tanto, mas ficou tanto. Por uma empreita. Não, eu acho que isso aí é você pegar, tipo, aquele balde de água com gelo e jogar no cara assim. Mas é que assim, no é inferno. que obra é muito dinâmica, né, Edu? Então tem coisa que assim, o cara ele pôs, vamos colocar esse revestimento aqui, Tá. essa TV. Só que o revestimento ele quis trocar e ficou X mais caro, e a TV pôs uma maior, ficou mais cara ainda. Sim, entendi. Como é que chega pra ele e paga essa diferença? Não, e isso Sabe, uma... é muito complicado. Olha quantas dores, cara. Quantas dores a gente tá falando desse mercado, né? Quantas dores a gente tá falando de algo que tá relacionado com o sonho da pessoa. Exatamente. Né? E muitas vezes a pessoa que vai direcionar tudo isso é um cara que acabou de se formar e não tem noção disso. É foda, né, cara? E eu penso assim também, sabe, o Bruno? Tem o lance de construir, que é uma das filosofias do Beni que eu gosto muito, que é de construir relacionamento. Cara, não adianta você chegar no primeiro orçamento do cara e falar assim, olha, tá aqui o preço do projeto, depois do gerenciamento, tal. Eu acho que tudo é uma evolução. Exato. É um ganha-ganha ali de você, tipo, cara, ó, projeto, entender, sentir a dor da pessoa, ó, vou financiar, meu budget é esse e tal. Pô, peraí, então não posso jogar uma paulada no projeto. Também não adianta fazer um projeto numa magnitude que também olhar uma perspectiva de mercado, pô, tá tudo aumentando, tal. Exatamente. Projeto. Então assim, uma série de fatores. Aí você tá ali, você conseguiu, eu falo que é meio que é o lance, puta, olha que foda. É o lance do game que você falou da Implot. Cara, é um game, você vai passando de fase com o cliente. Exatamente. O objetivo é chegar no CFO e passar, velho. Saca? Exatamente. Tipo, a vida, eu acho que tudo é uma evolução. Pô, é duro você... Pô, pra mim foi duríssimo, cara, mesmo comprar um imóvel na planta. Sim. No país onde a gente tem hoje inflação de novo, tá tudo muito caro, todos os traumas que eu tive na minha obra, e quando eu terminei, quando eu peguei meu apartamento, a chave, eu tive muitos problemas na minha casa, é frustrante. Eu tenho amigos, cara, que vão começar a construir, comprar o terreno, e cara, já estão com medo do caralho. Porque eles falam, mano, eu não sei se eu fiz uma dívida de 30 anos. E assim, ó, o cara já tá com uma dor ali. Ele calcula que em 30 anos ele vai pagar 5 mil por mês. Tô pagando ali. Chegou no final, a conta do cara é 5 mil, mas as merdas que o arquiteto, ou que o empreiteiro, ou que as escolhas mútuas ali, fuderam o cara. Exatamente. Então, isso daí é muitas vezes a gente tem que entender que, beleza, determinamos tal madeira para mesa que custa X, o que custa 2X, muitas vezes não é só falar para o cliente, olha, dobrou o preço.
Muitas vezes é saber se o cliente também ele tem noção financeira do que ele tem. Porque é complicado, imagina. Pra caralho, aí no velho. final, quando, beleza, olha, ele fala, legal, então tudo bem, mas eu quero. Aí chega lá no final, a obra dele que estava previsto para um valor, ficou um valor mais tanto, cara, ele é muito difícil, ele até entende, mas é uma situação chata. Ou talvez é tão traumático que ele não quer ver a cara daquele arquiteto nunca mais. E o problema talvez não é o arquiteto, ou uma parte do arquiteto de não saber alertar o cara, porque muitas vezes o cliente ele vai... aí você tá falando do lance do ser humano e de ser impulsivo. Exato. Ele vai por impulso. Cara, você entra numa loja, por exemplo, de imóveis planejados, você sabe, o arquiteto entende do que você precisa porque vocês fizeram um briefing, o cliente, ele entra numa loja falando, vou gastar tanto, mas o vendedor tá ali fazendo o papel dele de colocar um tanto X vezes depois mais, de um cara. tempo, a gente consegue ter uma noção de quanto o cliente vai gastar por tal coisa que ele vai fazer. Essa também são uma das perguntas dolorosas lá do começo do joguinho? Cara, a pergunta dolorosa é quanto você tem de budget, quanto você pretende gastar na sua obra. Você acha que o cliente também ele não tem um pouco de medo de falar, caralho, mano, se eu falar pro cara que eu tenho 1 milhão, ele vai me extorquir? Tá, tipo, eu fico meio que um medo mas depois quando a gente começa a jogo conversar... do truco, puta, eu não vou mostrar o zap agora, saca? Acho que isso é muito da construção da relação, né, Edu? É o relacionamento. Que é o que você prega realmente. Sim. Quando você cria isso com o tempo, o cara, se você falar, olha, custa 1 milhão, o cara sabe que você não tá passando a perna nele. Sim, sim, sim. Então, assim, tem esse fator. Mas eu já tive projeto. Era um prédio, um prédio inteiro que a gente estava fazendo, que o arquiteto, ele não fez esse estudo de viabilidade, não teve essa conversa franca de quanto o cliente pretendia gastar com o que ele fez. A gente teve que cortar o projeto quase pela metade. A gente teve que refazer, arrumar, reestruturar para entrar na realidade do cliente. Olha o retrabalho. E a comunicação também, o feedback disso pro cliente, olha, precisamos diminuir e tal. A gente deu sorte nesse contato é que o cliente mesmo que estava lidando, ele era um engenheiro, trabalhava com números, então ele tinha muita noção do que ele estava fazendo. Então foi muito fácil essa relação, porque era mais planilha. Mas falava. aí, se a gente falar de novo, tirar do engenheiro e jogar pro sei lá, pro um dono de uma loja, o cara, tipo, não tem uma pessoa a casa dele. Exatamente. Então, assim... Você tem um trauma. Então, isso é muito complicado. Construção civil é aquilo. São muitas vezes coisas que as pessoas estão se programando anos ou sonhos Amor de infância. Exatamente. A gente tem que pensar nisso daí com uma certa cautela. Puta, a gente tava falando de RT, cara. Você tem que começar a cobrar RT de psicólogo, porque deve ter uma galera que vai pra terapia aí depois... com o cu na mão aí e falar, mano, eu fechei um trampo com arquiteto, o negócio cara, cara. Eu já tive, tipo assim, história de locais que eu trabalhei, assim, fiz projeto de profissionais falarem que já teve coisas de cliente jogar as coisas da obra na rua, assim, enxada, carrinho de mão, de raiva da situação, do estresse da obra. Não, mas, cara, eu chego no final da obra, né? Então você viu isso daí. Cara, todo mundo, eu já chego falando assim, ó, calma, hoje é no amor. Eu tô em paz, relaxa, bandeirinha branca. Fica tranquilo. Eu sei que você já não quer. Não vou falar de projeto com você. Você deve estar mano, tipo, injuriado com falar de projeto. Vamos pensar em solução pra sua obra. Eu pareço. Puta, como é que chama aquele arquiteto que participava no programa do Luciano Huck lá que reformava a casa? O Márcio. É Márcio? Puta, não lembro. Você tá ligado quem que é o cara? Não é Márcio. Não, que você lembrar, você fala. Eu acho que eu chego, eu sou essa pessoa. É o Rosenbaum. O Rosenbaum, ele mesmo. Tipo, eu fico pensando que eu sou esse cara, assim, vou resolver o seu problema, não sei o que e tal. Porque, mano, tipo, você começa a olhar, o cara já tá a pilha de nervo, o cara já tá estressado. Aí você vai falar pro cara, então, essa grama um metro quadrado custa, não sei o que. Ele vai falar pro inferno, velho, eu não aguento essa mais. hora é a parte final da jornada. É isso aí. É o pico de estresse mais alto, porque ele já passou por um transtorno gigantesco no caminho, né? Agora, se ele tem um bom profissional do lado dele, E, cara, que mesmo com ele sendo um bom profissional, vai ter problemas. Não. Problema faz parte, por isso se chama trabalho. Exato. Mas se você tiver uma pessoa que amenize esses problemas ao longo do tempo... Pô, cara, imagina você chegar no final da obra e falar, não, tava previsto gastar 1 milhão. Pô, gastei 1,2 milhão e tal, mas assim, tinha uma margem, já foi alertado, eu realmente
Extrapolei porque eu queria. Pô, eu não, mudei, não tinha piscina, agora tem. Pô, não, ó, tive que investir. Cara, chegar pro amigo e falar, pô, arregacei no interior da casa aqui. Mas é o seguinte, mano, eu pude. Agora, o pior é, vai tomar no cu, mano, eu não tava pensando nisso, não sei o que, tal. Então, acho que nesse ponto é um lance de um bom profissional tem muita ajudando. coisa, né? A gente tem que... Toda reunião que eu começo com um cliente ou possível cliente, a primeira coisa que eu falo, cara, não tenha dó de gastar com projeto. Não é só arquitetônico. Se a gente for falar de uma casa, a gente está falando de projeto arquitetônico, a gente está falando de um projeto de interiores, a gente está falando de um projeto de hidráulica, elétrica, estrutural, automação. E qual que é a importância desses projetos? É justamente é um investimento que você faz. Isso é um gasto que você tem no início, mas que você vai economizar na sua obra. Vai te ajudar. Cara, porque imagina, o engenheiro, ele não quer o problema para ele. Se ele vai ser responsabilizado pelaquela obra. Você tem Ou projeto? Seja, dá o projeto se aí, você não tem um projeto, uma viga que, sei lá, era para ter 40 centímetros, o cara põe de 60 para garantir. Ou seja, quem vai pagar isso a mais? Qual que é o custo a mais? Exato. Algumas fundações que deveriam custar, por exemplo, 300 mil, foi para 500. Exatamente. Ah, não, mas eu fiz para garantir, você não tem projeto, mano, então eu vou... sei lá o que você vai fazer depois aí, é a RT do cara, é o nome do cara Exatamente. que tá ali, né? É esse tipo de coisa que as pessoas têm que começar a entender. O projeto é extremamente importante. E as pessoas têm que parar com essa ideia de achar que vamos fazer um projeto rápido para ontem e começa uma obra correndo. Não, mas eu preciso falar de... Eu prometo que vai ser a última polêmica. Então é o seguinte, tem 2 pontos aí. Você tem o cliente que ele precisa entender, precisa ser educado para isso. E você também pode ter uma parte dos profissionais da arquitetura que, tipo, não, para vender eu vou falar para ele, faz assim mesmo. Exato. Porque depois é tipo assim, lembra do filme Tropa de Elite? Pô, essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira, tá ligado? Exatamente. E joga pro outro, mano. Cara, eu falo na lata. Ó, eu não faço projeto, vou fazer uma casa, beleza, ó, não é menos de 120 dias. Se eu falar pra você que eu vou entregar em 90, eu tô te iludindo, cara. E tem gente que gosta de iludir o mercado. Eu não vou fazer isso, porque eu prefiro jogar lá em cima e entregar antes e ver um sorrisão na sua cara. Puta, terminou antes, que legal, vou poder conhecer a minha obra, fazer isso e aquilo. Ou eu posso falar pra você, olha, vou entregar nesse prazo antes, aí eu não entrego e você fica puta. Sim. Ou faça uma coisa mal feita, conceitua um projeto errado, faça um detalhamento errado que vai pra obra e dá problema. Isso tudo tá relacionado a preço, imediatismo, imaturidade, tipo, tentar passar a perna. Mas, mano, se a gente ficar aqui, eu vou falar com você 3 dias úteis aqui, porque tem problema pra caralho. A construção civil, ela engloba muitos profissionais, segmentos diferentes, né? Se a gente fosse ver, é serralheiro, é empreiteiro, é pedreiro, é arquiteto, é engenheiro, é designer. São paisagista, vários, eletricista, paisagista, cara, telhadista. Nossa. É muito profissional. Então, cada um traz um problema se a gente não saber administrar isso de uma maneira mais coesa, né? Uhum. Então, eu acho fundamental o cliente ele entender, olha, vamos demorar. Você tem 2 anos de prazo, beleza, vamos ficar 1 ano em projeto. Uhum. Vai demorar. Tá, mas quando você chegar lá no campo da obra, vai estar tudo definido, você não vai precisar parar a sua obra. Você não vai ter problema com custo. Você já se programou melhor financeiramente. São várias questões que a gente tem que lidar. E muitas vezes o cliente ele é o principal responsável por querer ser algo imediato, né? Sim. Ele não tem noção. Agora, eu não posso entrar na vibe dele e prometer algo que eu não vou cumprir. Mas é o que acontece muito no mercado. A galera promete algo que não vai cumprir, ou seja, gargalos vão em cima de gargalos. Mas é assim, cara, para finalizar um pouco, como é que tá aí o estágio da Implot? Que estágio que vocês estão? Ainda tá na criação? Já tem coisa lançado? Arquitetos já podem procurar vocês aí? Como é que tá como é que tá tudo aí, os projetos? A gente agora passou por uma reformulação de marca, né, no geral. E essa semana foi a semana que a gente divulgou a mudança do nome. E a Implot hoje ela já tem uma plataforma ativa. Hoje a gente já tem 300 profissionais cadastrados. Já tá arregaçando, então. Aos pouquinhos vamos indo, né? Cara, é uma modesto, 300, tá um pouquinho caralho, já começou com 300, é que assim, velho. A gente colocou a linha ativa a partir de setembro do ano passado. Uhum. Então a gente está fazendo esse processo de formiguinha. Faz a divulgação e postagem na nossa rede social, mas a gente também faz aquele contato de conversar com a pessoa e colher feedback dela. E foi quando o João entrou. O João entrou em novembro com o Projeto Ali com a gente e começou a ajudar a gente nessa parte da produção do MVP.
Então a gente começou a passar por isso, a gente teve, acho que já é a 6ª pivotada que a gente tem no negócio. Porque, cara, foi mudando de uma forma ou do que você não tem ideia. Era uma coisa inicialmente e foi se transformando. Mas hoje o profissional já consegue entrar, ele já consegue cadastrar, ele tem uma rede social que ele pode se comunicar com outros profissionais, ele tem uma caixa de diálogo que ele pode falar diretamente com os profissionais também, ele já pode cadastrar os portfólios dele. Agora a gente está trabalhando e terminando a gamificação da plataforma, isso já vai gerar o aplicativo pra gente. Tá. E além disso, a gente já está desenvolvendo as outras ferramentas. A gente já tem um calendário da construção civil que a gente fala, que é o calendário onde o cara consegue ver todos os eventos que tem no ano. E ele pode se programar, olha, daqui a um tanto tempo a gente tem uma feira em tal lugar. Então ele já tem noção do mercado. Sensacional, tá sempre atualizado então aí. A gente está trazendo isso. E para quem quer conhecer hoje o conteúdo da Implot, nas redes sociais vocês estão como lá? A gente tem o Instagram da Implot, que é in.plot. in.plot. Isso. P-L-O-T mudo. Isso, T-mudo. Implot. E o site, implot.com.br. Implot. Da hora, rapaziada. Vai lá curtir o conteúdo dos caras aí, muito animal. Tem toda uma reformulação. Depois, esse ano também, tipo, a gente quer começar a desenvolver todos os parceiros que passam aqui. Sim, porque sabe o que acontece, Bruno? Assim, é muita coisa que a gente vai aprendendo também ao longo do processo. Como você falou do Projeto Alho do Sebrae, você vai evoluindo, Cara, a gente conversa tanto com a galera aqui, só que assim, a gente tá falando há 1h30, saca? Tipo, pode ser trechos disso ou conteúdo disso que interessa pro mercado. Eu vou criar umas abas lá no nosso Instagram também para deixar conteúdos dos parceiros da galera que tá aqui. Vamos fazer isso, depois vamos conversar. Claro. Quero deixar da Implot também, já tô vendo isso com o pessoal da SafeAdvisor que veio falar de Lei Geral de Proteção de Dados, uma parada muito séria. Sim, sim. Como muitos outros que já passaram por aqui. Qual que é o legal de tudo isso, cara? Porque você pode se interessar pelo conteúdo que tá ali e depois ir lá no Instagram ou ir lá no nosso canal aqui do YouTube, assistir o vídeo, rever de novo, porque hoje é ao vivo, mas ele fica gravado, né? Então assim, e sempre pensar numa evolução. Cara, eu acho muito foda a forma como você trabalha esse lance de sempre pensar à frente, dinamismo, sempre atuar de forma diferenciada. E, cara, parabéns aí pelo trampo, muito obrigado, foda, cara. Mano. A gente troca umas ideias de, assim, por mais que a gente seja primo, galera. Tipo assim... A vida é corrida, né? Cara, de vez em... E aí, mano, tá por onde, tal, não sei o que. Tô com uma ideia assim, não sei o que, tal, bate-papo. Eu falei que ia falar de uma forma como surgiu até a parceria da Gaia. Super rápido aqui pra gente finalizar, foi o seguinte. O Bruno me apresentou uma parceira, né, a Danila, né? Fui lá, a gente fez o projeto gente boa demais. Pra caralho, a gente fez alguns projetos com ela. E aí a gente saiu daquele dia, a gente ia pegar um carro, tava sem carro, ele tava perto do escritório dele. Falei, cara, nem vamos pegar Uber, nada, vamos trocando ideia. A gente desceu trocando ideia, tal. Eu mais da área comercial, o Bruno da área de criação, tal, não sei o quê. E eu estava montando já o escritório com a Thaís, ela com a parte de arquitetura e eu com a parte de paisagismo. Só que até então não era nada vinculado, né? Nada vinculado, só um espaço físico juntos. E aí entrar um outro parceiro com ela que não deu certo, teve um nível de estresse lá, um problema particular da empresa. E aí sobrou um espaço no escritório e o Bruno falando, pô, a gente tem que desenvolver uma coisa junto. Eu falei, pô, peraí, cara, vamos lá. A gente foi, não foi na mesma hora, aquele dia só foram brainstorm, só conversas. E depois surgiu essa oportunidade, cara. Chegou no escritório, mano, foi da Gaia pra mim, cara. Foi o momento mais foda de trabalho, cara. Era uma sinergia muito foda, adorei trabalhar com o Breno também. Cara, muitas risadas. Era um escritório divertidíssimo. Infelizmente veio a pandemia e, obviamente, por questões estratégicas, financeiras, de tudo, cada um foi dispersando pro seu lado. Mas é a prova, cara, de que mesmo que a gente desça alguns degraus, a gente pode subir outros. Com certeza. Né? Tipo, evoluir, cara. Não, com certeza. E só pra falar pro pessoal que te assiste, lá no Instagram da Implot, a gente não fala só do que a gente faz de projeto. A gente manda também curiosidades de arquitetura, então para quem quer ver, curiosidade de construção civil, dicas também pro dia a dia, para a pessoa mesmo poder melhorar na casa dela. E também a gente dá um respaldo de um pouco de tecnologia e empreendedorismo. Massa. Então a gente começa a falar de marca, conceito de marca. Você já fazia um pouco disso na Gaia também, né? Já, mas agora com mais frequência, né? Hoje semana a gente falou do Netflix, por exemplo. O barulhinho da entrada quando você abriu o Netflix. A gente explicou o motivo disso daí, como isso surgiu. Então a gente tá trazendo um pouco mais disso, porque pra galera, a gente, como o nosso público é muito grande, são pequenas empresas,
empreendedores ali, a gente começou a falar, vamos começar a falar disso, porque às vezes a pessoa não tem um pouco de noção, ela pode trazer isso pro dia a dia. Claro. E como a gente tem clientes que já seguem a gente por ter fechado o projeto, e alguns porque gostam de arquitetura, a gente começou a falar um pouco mais de curiosidade. Então a galera vem gostando. Então pra quem gosta disso daí, fica lá aberto pra seguir. É foda. Eu já peguei várias dicas lá como eu digo, desde a época da Gaia, a ArcEng, né? A Gaia Arquitetura e Engenharia, aí depois Gaia Arquitetura. Fica aí o recado, então, se você quer conhecer mais o trabalho do Bruno e da galera da Implot, vai lá no Instagram, in.plot, mudo. E não deixa de seguir a gente também, Chags_PDC, Chags PDC no Instagram. E, cara, fortalece aí o conteúdo da galera que faz acontecer, uma nova geração de empreendedores na região. Valoriza, cara, a nossa região tem pessoas talentosíssimas. Eu sei que você pode querer contratar o melhor arquiteto de fora, eu sei que você pode querer contratar o melhor profissional para sua casa, porque é o seu sonho, mas assim, olha pro teu mercado, tem muita gente aqui que pode te ajudar a construir o seu sonho. Bruno, mano, massa demais a nossa conversa, valeu. Obrigadão, Du. Depois, quando for evoluindo aí os projetos da Implot, traz os sócios aí, vamos fazer um bate-papo, de repente com o Emerson, né? Eu não sei quando o Emerson aparece aqui, o Emerson, na verdade, ele é um cigano, né? Cada vez ele está em um lugar desse planeta Terra, hoje eu nem sei onde ele tá, deve estar em Moçambique, sei lá que porra de lugar que ele tá, mas espero ele aqui na próxima semana e vocês também. Não deixe de acessar toda sexta-feira, às 19 horas, o seu sextou começa aqui. Depois você vai pro rolê. Fica calmo em casa, abre uma cervejinha, toma um vinho, assiste nosso programa. Ah, mas eu não pude assistir porque eu fui lá na casa da sogra porque era aniversário de não sei de quem. Não tem problema. Entra lá no Instagram do ATCast ou do Sharks Podcast e pega o reprise. Vai ser muito foda. Espero vocês na próxima semana. Beijo. Tchau.